e o maior servirá ao menor. Isso aqui, irmãos, seria até uma petulância minha querer exaurir o assunto e dar um checkmate numa discussão que, como eu falei anteriormente, já dura pelo menos 5 séculos, tá? O interessante é que o apóstolo Paulo parece que vai botar um pouco mais de lenha na fogueira. Romanos capítulo 9, versículo 11 e 13, ele diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, Esaú e Jacó, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Casou com o que Deus falou a Rebeca. E aí Paulo vai e bota como que a cereja do bolo. Ele diz, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. A pergunta que se é feita é: Deus preteriu Esaú? Deus escolheu Jacó em detrimento de Esaú? Né? A gente sabe que isso é uma discussão que dura aí 5 séculos, né? Pelo menos, né? Assim oficialmente batido o martelo. Bom, nós somos assembleanos, irmãos, nós temos uma teologia muito saudável, confiável, extremamente bíblica, que é a teologia pentecostal. E, por consequência, tradicionalmente, nós somos arminianos. Nós não cremos numa pseudo-arbitrariedade de Deus, ainda que Deus possa fazê-lo, porque Ele é soberano. Tá? Então, como é que Deus fez isso? Por que Deus disse: eu odiei Esaú e amei a Jacó? Por que Deus falou isso? Aí, para a gente explicar no pensamento, na ótica arminiana, como nós pensamos, é lógico que eu não quero entrar nesse assunto, até porque não é o foco da lição, mas eu vou dar aqui só um lampejo de como nós pensamos, né, e como cremos na Bíblia Sagrada. O trimestre passado, pastor Josué, tratou sobre os atributos de Deus, né, uma matéria que eu gosto muito, que eu amo demais, e numa delas foi falado sobre a eternidade e o tempo. Deus, ele habita na eternidade. O vocábulo grego para eternidade é aionos, ou aionias, que quer dizer sem início, sem meio e sem fim. Isso é a eternidade. O interessante é que Isaías vai dizer que Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai daquilo que não tem início, que não tem meio, que não tem fim. Como é que isso cabe na nossa consciência? É por isso que o salmista diz: tal ciência grandiosa, tão alta que nós não podemos alcançar. É magnífico, é esplendoroso isso, né? Pois bem, Deus habita na eternidade. E o que seria o tempo? O tempo, irmãos, assim, a grosso modo, né, e para ser bem sintético aqui, seria como que uma brecha que Deus abriu na eternidade. A essa brecha ele deu o nome de Cronos. Dentro dessa brecha existe o passado, o presente e o futuro. E dentro dessa brecha que Deus coloca o homem. É tanto que para o homem ir para a eternidade é preciso o quê? Ele morrer, irmãos. Que aí ele sai do tempo. E aí ele entra na eternidade. Então Deus fez o Cronos e ele habita no Kairos, que é na eternidade. Ele habita na eternidade. E ele tem na palma da mão o Cronos. Então Deus vê simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Deus vê simultaneamente. Nesse exato momento Deus está vendo o meu nascimento. Nesse exato momento Deus está me vendo aqui. E nesse exato momento Deus está contemplando o fim dos meus dias. Se eu estarei descendo a sepultura ou se eu estarei sendo arrebatado. Deus está vendo o fim dos meus dias. De forma que Deus conhece por antecipação todas as coisas da nossa vida. É assim que acontece. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: porque os que dantes conheceu, a estes predestinou. Isso se chama presciência. Deus conhece por antecipação e assim ele predestina. Tá? Ele vê as coisas acontecendo antecipadamente. Por exemplo, o sacrifício vicário de Cristo foi feito no Cronos aqui na terra, foi efetivado na eternidade. É por isso que Apocalipse diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, 1 de Pedro 1:20 diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus observa da eternidade. Quando ele observa da eternidade, ele observa o todo, o passado, o presente e o futuro. Por exemplo, Salmo 139, versículo 16, ele diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe,
E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. O verbo ir aqui está no pretérito perfeito. Diz que já estão escritas, já foram escritas. Agora olha o detalhe, a sequência do versículo diz: as quais iam sendo dia a dia formadas. Esse dia a dia é no cronos, no tempo. Iam sendo formadas para mim, mas para Deus já estava tudo formado. Já estava escrito. Iam se formando para mim. E aí vamos à pergunta. Então, por que Deus disse o maior servirá ao menor? Por que aparentemente Deus preteriu a Esaú? Deus escolheu Jacó em detrimento de Esaú. Por que aparentemente? Bom, tudo indica que por causa das escolhas de Esaú, o exemplo que o Senhor deu, inclusive sobre o ex-ministro da Justiça, por causa das escolhas. Por quê? Porque Deus vê por antecipação. E se tem uma coisa que Deus aplica, irmãos, com muita seriedade, sinceridade e com legalidade, é a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ele vai colher. Irmãos, a lei da semeadura é fato. E Deus não fez os seres humanos para serem títeres, robôs, marionetes. Você foi feito e dotado de consciência, de vontade, de livre-arbítrio, ainda que eu creia que Deus, na sua soberania, Ele possa interferir no seu livre-arbítrio. Ele pode fazer isso. E há exemplos que Ele faz isso. Mas, em regra geral, Ele respeita isso. Por quê? Por causa da lei da semeadura. Porque seria injustiça dizer que Deus fez, o pastor Josué Melo cometeu um pecado ali. Deus fez, e depois Deus vai cobrar disso como sendo responsabilidade dele. Não casa. Você está entendendo? Então, parte das nossas decisões. Bom, aí, voltando para Esaú. Um dos erros de Esaú, e talvez o mais drástico deles, foi a venda de sua primogenitura, o que o senhor falou aqui agora. Por quê, irmãos? Me parece não, está muito claro, está muito evidente nas páginas da Bíblia, que Esaú era um homem que não tinha um relacionamento com Deus. Ele não desenvolveu a sua espiritualidade. Ele era um homem voltado mais para as coisas aqui da terra. E quanto à primogenitura, você pode observar, lendo o texto sagrado, que ele menospreza a primogenitura. Quando ele está com fome, ele diz assim: de quem me vai valer essa primogenitura? Não me serve de nada, eu estou com fome, o momento é agora, imediatista. Vai observando. E aí ele conversa com Esaú, com Jacó. Jacó não enganou Esaú nesse ponto, irmão. Jacó foi sincero. Digo, você quer? Só que Jacó tinha uma visão diferente de Esaú. Ele via as bênçãos que estavam atreladas à primogenitura. Ele diz: então me vende a tua primogenitura. Você quer o guisado? Eu vou te dar. Existe até uma curiosidade, irmãos, com o nome de Esaú, com a nação que se formou dele e com o guisado. Existe uma curiosidade que não dá tempo de falar aqui, né, sobre a cor vermelha. Pois bem, o interessante, irmãos, é que Gênesis 27, 36 está escrito assim, ó: então disse ele, Esaú, não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Observe o que ele diz, irmãos, que Jacó roubou a primogenitura e roubou a bênção. Na fala de Esaú fica muito evidente, irmãos, ainda que de forma implícita e não explícita, que ele desassocia a primogenitura da bênção patriarcal. E aqui é onde está o erro. Aqui é onde mora, irmãos, o descrédito que ele dava às coisas espirituais, principalmente a primogenitura. Ele estava desassociando a primogenitura com a bênção patriarcal, sendo que as duas não podem ser desassociadas, uma está atrelada à outra. Segundo William MacDonald, existiam algumas bênçãos que eram atreladas à primogenitura. Primeiro,
direito a 2/3 da herança do pai. Por exemplo, se um pai tivesse 5 filhos, 2/3 da herança era do primogênito. O que sobrava, 1/3, era dividido entre os demais filhos. Isso, o primogênito tinha esse direito. Segunda bênção, ele poderia se tornar o chefe do seu clã ou de sua tribo. Mais outra, na ausência do pai, ele assumia a chefia da casa, ou se tornava o pai da família. Existiam inúmeras bênçãos que eram atreladas à primogenitura e que Esaú menosprezou. De forma que quando ele vende a primogenitura, ele também está cedendo a bênção patriarcal. Não é que Jacó o enganou. Inclusive, existe um estigma, irmãos, em alguns casos até quase que mórbido, de que o nome Jacó significa enganador. E não é isso não, irmãos. A raiz do nome Jacó, Yaakov, quer dizer agarrado ao calcanhar. Aquele que persegue a bênção. Aquele que não larga. E isso se confirma onde? Quando ele luta lá no Val de Jaboque com um anjo. Tá? É bem verdade que para a bênção patriarcal houve aquele esquema maquiavélico da mãe com o filho. Tá? Mas a bem da verdade, a transferência de bênção aconteceu quando Esaú vendeu a primogenitura, consequentemente a bênção patriarcal foi. É por isso que o maior iria servir o menor. Deus, na eternidade, já anteviu isso. Por isso que ele fala, não é que Deus preteriu, segundo a nossa ótica arminiana. Aí a gente fala, mas Jacó também cometeu alguns erros. Sim, é verdade, ele cometeu alguns erros, mas se você olhar, Jacó com muita frequência se interessava pelas coisas espirituais. Por exemplo, deu valor à primogenitura, lutou com um anjo no Val de Jaboque. Na casa de Labão, ele dependia de Deus, é tanto que Deus prosperava todas as coisas de Labão por causa de Jacó. Por quê? Porque ele se preocupava com as coisas de Deus, já diferente de Esaú. Esaú era um homem que não tinha compromisso com Deus. Primeiro, ele desconsiderou a ordem que Abraão deu a Isaque, de que a sua geração não se casasse com mulheres pagãs. Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35, quando Esaú tinha 40 anos, ele casou com Judite e Basemate, mulheres pagãs, e que a Bíblia vai dizer que estas mulheres foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Vai vendo o desprezo que Esaú causava para os pais. A Bíblia ainda diz mais, que Esaú era um homem que tinha um coração cheio de amargura. Viveu a vida inteira cheia de amargura, por quê? Gênesis 27, 41, 45 diz que Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção. Olha só, por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e então matarei meu irmão Jacó. E ele diz, eu odiei meu irmão, alimentava amargura no coração por causa da bênção. Só que ele esqueceu, irmãos, que a bênção quem deu foi ele mesmo. Ele foi quem transferiu. E a Bíblia, irmãos, ela não entra em contradição. E se tem uma coisa fiel que a Bíblia diz é, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Tudo isso foi consequência das escolhas de Esaú.